Fala galerinha, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série aqui pro canal, mais um vídeo de questões de informática pra galera concurseira aí, ó, concursos, prefeituras, estados, federal, enfim, qualquer concurso aí que se preze tem informática. E aqui a gente vai trazer as questões muito bacanas na área de informática, uma série de vídeos respondendo várias questões. Nesse especificamente nós vamos trazer várias questões sobre sistemas aplicativos. Vamos entender o que são, vamos compreender funções, enfim, questões específicas sobre sistemas aplicativos que nós vamos apresentar aqui agora, tá bom? Gostaria de convidar você que ainda não é inscrito para se inscrever no nosso canal, deixar aquele like maneiro e compartilhar aí com seus amigos nas suas redes sociais, tá bom? Bora lá? Bora falar de sistemas aplicativos, questões para concursos. Bora lá, bora aqui. Bom, questões sobre sistemas aplicativos. Vamos de logo de cara para a primeira questão, onde nós vamos falar sobre, bom, um sistema aplicativo é, de modo geral, um componente físico do computador. Seria B, um software desenvolvido para realizar tarefas específicas para o usuário. C, um tipo de memória RAM. D, um sistema de cabeamento de rede. Ou é um dispositivo de armazenamento. Vamos para o nosso cronômetro, ó. E aí? O que vocês acham que é um sistema aplicativo, um conceito que ele representa? Seria um componente físico de computador? Não, né? Seria um software desenvolvido para realizar tarefas específicas? E é sim, resposta, portanto, letra B de bola. Deixa eu marcar aqui, pegar o nosso marcadorzinho. B de bola é a nossa resposta da questão 1, né, a respeito dos sistemas aplicativos, né? Bom, o que são sistemas aplicativos? São programas, né, que são destinados a atender as necessidades específicas do usuário, como, por exemplo, editar texto, criar planilhas eletrônicas, navegar na internet, gerenciar bancos de dados, enfim, são uma série, né, a pesquisar, né, usando os aplicativos de inteligência artificiais como Grok, GPT, Gemini, enfim. São uma série de aplicações que têm a finalidade específica de resolver os seus pepinos, tá bom? Esse é o sistema aplicativo, um software desenvolvido para realizar tarefas específicas para o usuário, tá bom? Essa é a resposta do 1, letra B é a nossa resposta. Questão 2. Qual alternativa apresenta somente exemplos de aplicativos? E aí? Temos aqui Microsoft Word, Mozilla Firefox, VLC Media Player, temos CPU, RAM e SSD. C, BIOS, RAM e placa-mãe. D, Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth. E é Linux, Windows e macOS. Tempo, e aí? Qual das alternativas apresenta exemplos específicos, né? São aplicativos, são softwares aplicativos. Vamos de baixo para cima, né? Vamos, Linux é um aplicativo? Não, o Linux é um sistema operacional, né? Windows também não, aí já elimina, né? macOS também sistema operacional. Ethernet é uma tecnologia, né, de conexão, Wi-Fi, Bluetooth, idem. BIOS, RAM e placa-mãe são hardware, né? São nada a ver com o sistema. CPU, RAM e SSD também não, né? São memórias, né? São memórias e processamento. E a letra A é a nossa resposta, onde nós temos aqui Microsoft Word, que é um editor de texto, Mozilla Firefox, que é um navegador de internet, um browser, e o VLC Media Player, que é um software para reprodução de mídias, músicas, vídeos, enfim, são aplicativos que têm finalidades específicas, tá bom? Resposta da 2, letra A. 3. Vamos para 3 aqui, tá bom? O Microsoft Word é utilizado principalmente para... Qual é a função do Microsoft Word?
Editar e criar documentos de texto. B. Gerenciamento de redes. C. Criar sistemas operacionais. D. Controle de memória RAM. Ou é gerenciamento de processador. E aí? O que faz o sistema Word, o Microsoft Word? O que esse aplicativo faz? Bom, o Word é um processador barra editor de texto que é utilizado para criar, editar e formatar documentos, né? Então nós estamos com a nossa resposta é a letra A, né? Editor e criação de documentos de texto, tá bom? Resposta da 3 é a letra A. 4, vamos aqui para 4, né? O que diz a 4? O Microsoft Excel é um aplicativo destinado principalmente, o que ele faz, né? Qual é a sua principal função? A. A edição de planilhas eletrônicas. B. A navegação na internet. C. A edição exclusiva de vídeos. D. A criação de sistemas operacionais. Ou é ao gerenciamento de hardware? E aí? Tempo! Qual é a resposta? Que faz? O que é? Qual é a principal função, né, do Excel, Microsoft Excel? Resposta? O Excel ele trabalha com fórmulas, funções, planilhas, tabelas, gráficos e análise de dados. O que mais se aproxima aqui no caso é letra A, né? Edição de planilhas eletrônicas é a resposta da 4, letra A. Navegação de internet, não. Navegar a internet nós vamos precisar de um programa específico chamado Browser. E aí nós temos exemplos Firefox, Edge, Safari, Google Chrome, enfim. Edição exclusiva de vídeo? Não, nós temos o Filmora, temos o Photoshop, temos uma Canva, enfim, várias aplicações específicas para fazer edição de vídeo. Criar sistemas operacionais? Não, aí criando sistemas operacionais você vai usar uma linguagem de programação, né, algumas CDEs específicas para essa finalidade. E o gerenciamento de hardware, não, essa é a função do sistema operacional como um todo, né? Ele é o gerente geral. Tá bom? Então, resposta da 4 é a letra A. 5. O Excel. No Excel, uma fórmula normalmente começa com. E aí nós temos aqui alguns símbolos, né? Eu vou falar os dois nomes que a gente mais usa, né? A, hashtag ou jogo da velha. Algumas pessoas conhecem como jogo da velha, outro como hashtag. B, arroba. C, igual. D, o cifrão, né, do dinheiro, ou é um símbolo de percentagem? E aí, qual é a resposta? Uma fórmula do Excel, quando você vai fazer uma soma, um cálculo, uma média, enfim, como começa lá no seu documento do Excel? E aí? Resposta, letra C de casa, né? É igual, né? Por exemplo, você vai criar uma fórmula para realizar uma soma, por exemplo, você vai colocar igual, no caso a célula A1 mais célula B2, se você está somando os conteúdos dessas respectivas células, né? Então aí, no caso, é o sinal de igual. Então, letra C, né? Da questão 5. 6. O Microsoft PowerPoint é utilizado principalmente para criar apresentações, administrar bancos de dados relacionais, gerenciar dispositivos de rede, editar exclusivamente arquivos de áudio ou controlar sistema operacional. E aí, o que vocês acham que qual é a função, o que faz, né? Principalmente ali o PowerPoint. Ele é um sistema de apresentação, né? Você cria os slides, apresentação com texto, imagens, gráficos, vídeos, enfim, diferentes elementos como vídeo, enfim, é muito bacana. PowerPoint, portanto, faz apresentações, né? Cria seus slides, aquelas apresentações tudo bonitinho, seus seminários, suas palestras, o pessoal usa muito o PowerPoint. 7. Um navegador de internet é um aplicativo utilizado para... Qual é a função do navegador de internet? Aí tem uma série deles, né?
Acessar e visualizar conteúdos e serviços disponibilizados na web. Seria? B. Gerenciar exclusivamente arquivos de sistema operacional. C. Substituir a placa de rede. D. Aumentar memória RAM. Ou E. Criar partições físicas automaticamente. Tempo! E aí a gente tem que sempre lembrar, tá? Na tecnologia da informação e informática, e eu acho que em outras áreas também, geralmente as generalizações quase sempre está errado. Então a gente tem aqui a letra B que fala que é exclusivamente. Sempre quando você vê um exclusivamente, um somente, geralmente essas alternativas elas estão erradas, tá bom? Então nós podemos já eliminar aqui a letra B, tá bom? Então a resposta da 7 é o que faz um navegador de internet. Bom, um navegador, sua principal utilidade, sua principal função é navegador, né? Navegar na internet, como diversos softwares, é o caso do Mozilla Firefox, do Google Chrome, do Edge, do Safari, né? Eles permitem acessar páginas de internet, sites, né? Sistemas na web. Então, opção correta é a letra A, acessar e visualizar conteúdos e serviços disponibilizados na web, tá bom? É a resposta da 7. 8. Qual dos seguintes é um navegador de internet? E a gente falou alguns agora há pouco, hein? Navegador de internet, nós temos Google Chrome, Microsoft Excel, Microsoft Word, VLC Media Player ou um LibreOffice, um LibreOffice Writer. E aí, qual desses aplicativos, desses programas é um navegador de internet? Essa aqui é uma resposta, eu imagino que muito fácil, né? Resposta: Google Chrome, né? Todo mundo usa o Google, basicamente quase todo mundo hoje usa o Google Chrome. Então, quando você vai acessar as páginas da internet, você vai acessar lá no Google Chrome, tá bom? O Google Chrome é um navegador. Excel, ele é uma planilha eletrônica. O Word, ele é um aplicativo de edição de texto, né? O VLC é um aplicativo para reprodução de mídias. O LibreOffice, né? O LibreOffice Write também é um editor de texto, né? Então, nós temos aqui o Google Chrome como navegador de internet, é a nossa resposta. 9. Um aplicativo de correio eletrônico permite. O que faz um aplicativo de correio eletrônico? Enviar, receber e organizar mensagens eletrônicas. Substituir o sistema operacional. Controlar diretamente a CPU. Criar uma conexão elétrica de rede. E aí? O que vocês acham que um aplicativo de serviço de e-mail faz? O que ele permite fazer? Qual das nossas alternativas seria correta? Bom, um aplicativo de correio eletrônico, o que ele faz? Os serviços dele, eles permitem, né, você enviar, receber, organizar e gerenciar, né, as mensagens eletrônicas. É o famoso e-mail, né? Então, nós estamos aqui com a nossa resposta na letra A, enviar, receber e organizar mensagens eletrônicas, tá bom? 10, vamos para 10. Na 10 diz o seguinte: um sistema gerenciador de banco de dados, os famosos SGBDs, tem como finalidade, que faz um gerenciador de banco de dados, né? Gerenciar e manipular dados armazenados em um banco de dados. Seria? B. Somente editar imagens, apenas navegar na internet, controlar a temperatura do processador. Seria? Substituir a memória RAM. E aí? O que é o SGBD? O que ele faz, né? O que vocês imaginam, né? Um SGBD, ele permite armazenar, consultar, alterar, organizar e controlar dados. É isso, é a função do gerenciamento de banco de dados, tá bom? Exemplos, temos o MySQL, Postgre, Oracle, DB,
Temos mais que é o Microsoft SQL Server, temos o MariaDB, enfim, uma série destes são sistemas de gerenciamento de bancos de dados relacionais. A nossa resposta aqui é a letra A, gerenciar e manipular dados armazenados em um banco de dados, é a resposta da 10. 11. O LibreOffice, algumas pessoas falam LibreOffice, tá? LibreOffice Write é semelhante em sua finalidade principal ao qual dos aplicativos aqui? Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Google Chrome, VLC Media Player. E aí? O que vocês acham que o LibreOffice faz? O que é feito com o aplicativo LibreOffice Writer? Primeiro, a gente, para saber o que ele, o que é semelhante, nós temos que saber o que ele faz, né? Bom, o LibreOffice ele é um editor de texto, processador de texto da suíte do LibreOffice, tá bom? Tem a finalidade semelhante ao quem aqui? O que o Microsoft Word faz? O Microsoft Word ele processa texto, edita texto, né? É o processador de texto, é o editor de texto da Microsoft, né? Suíte Microsoft Office. Então, de cara nós temos aqui a nossa resposta, né? O Excel a gente sabemos que é planilha eletrônica, o Microsoft PowerPoint, apresentação de slides, Google Chrome é um browser de navegação, o VLC Media é um aplicativo para reprodução de mídias, vídeos, fotos, músicas, enfim, tá bom? Beleza? 12, vamos para 12 aqui, né? O LibreOffice Calc possui função semelhante ao... Ih, caramba! Falei alguns aqui, né? Mas a gente vai saber já agora. Qual é a finalidade? O que faz o Calc? Qual desses aqui tem, né? Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Edge, VLC ou Outlook. E aí? Qual é a função, né? Qual é que é parecido, que faz a mesma coisa do que o LibreOffice Calc? Precisamos saber o que faz o Calc, né? Bom, o Calc ele é um aplicativo que tem a sua principal atividade fazer, né, realizar atividades relacionadas a planilhas eletrônicas, gráficos. Então, ele é um aplicativo para trabalhar na área de planilhas eletrônicas. Similar a ele, nós temos o Microsoft Excel, que faz exatamente a mesma função. A resposta aqui, letra A também, tá bom? Microsoft Word Texto, Edge é um navegador de internet, VLC Media e Outlook e-mails, tá bom? Vamos para 13, questão 13. O LibreOffice Impress é utilizado principalmente para... Qual é a função do Impress, né? O LibreOffice Impress. Ele cria apresentações, ele gerencia bancos de dados exclusivamente, generalização, tá? Edita código de programação, navegador de internet ou gerenciador de sistema operacional. E aí? Qual é a resposta na nossa 13? Rapaz, o nosso rapaz aqui, ele fez as questões tudo, só tá dando aqui, hein? Letra A, o LibreOffice ele faz o que? Apresentação de slides, tá bom? Ele faz um aplicativo de apresentação similar ao PowerPoint lá, tá bom? 14. Vamos lá para 14. Que isso, gente? Aplicativos de reprodução de mídia são utilizados para reproduzir conteúdos como áudio e vídeo, gerenciar exclusivamente o usuário do sistema operacional, criar partições de disco obrigatoriamente, controlar BIOS ou substituir o processador. E aí? Você pode fazer o seguinte, você para, leia, e aí você vai responder, aí você vai colocar no comentário a sua resposta, vai reproduzir e depois comparar a sua resposta com a nossa resposta e você vai dizer se você acertou. E aí, que tal? Vamos fazer o desafio? Isso é bom porque aqui você está treinando para a prova, tá bom? Então bora lá. 14 aqui, a resposta é a letra A, tá bom? O que é? Um aplicativo de reprodução de mídia
Ele faz exatamente, reproduz, né, permite a execução de arquivos de áudio, vídeos, fotos em diversos formatos de mídias, portanto, são reproduzidos nesses aplicativos. Nós temos, por exemplo, o VLC, que a gente tem falado aqui, trazido nas questões aqui, é um aplicativo, né, de reprodução de mídia, tá bom? Muito bem. Seguindo aqui, aliás, tem que marcar, né, marcar a letra, resposta, a letra A. 14, aliás, 15, né? 14 já foi. 15, vamos para 15. O conceito de softwares aplicativo diferencia-se do sistema operacional por quê? O conceito de softwares aplicativos diferencia-se de sistema operacional por quê? Qual é a diferença dos aplicativos para os sistemas operacionais? A. O aplicativo é voltado para realizar tarefas específicas, enquanto o sistema operacional gerencia recursos do computador e fornece serviços básicos. Seria isso? B. O aplicativo é sempre hardware. Será? C. O sistema operacional é sempre um navegador. D. Aplicativos não precisam de sistema operacional. E não existe diferença entre os dois. E aí? Uma coisa a gente pode ter certeza, os dois são software, tá? Sistema operacional e sistemas aplicativos. Qual a diferença entre eles? E aí? Resposta, mais uma vez a gente tem a resposta aqui, a letra A, né? Bom, os sistemas aplicativos, sistemas operacionais, os sistemas operacionais, eles fornecem, né, a base para a execução dos programas aplicativos. Então, os programas aplicativos são instalados em cima do sistema operacional. O sistema operacional é o cara responsável por gerenciar os recursos, né, de memória, processador e dispositivos, que são os caras que entram para fazer os aplicativos executar, né? Por exemplo, você abre um aplicativo, você vai, por exemplo, clica lá no menu, ícone correspondente a, por exemplo, ao seu navegador de internet, o Google Chrome, por exemplo, né? Ao clicar ali, o sistema operacional ele aciona o gerenciamento de memória para que ele busque lá onde está instalado o aplicativo para que ele entre para ser executado. E aí ele vai ter em ciclos de escalonamento entre processos de memória e processador, fazendo com que a aplicação funcione, para que você execute as suas funções e tarefas necessárias, tá bom? 15, letra A também. 16. Caramba, que isso? Que isso, examinador? Bom, a 16 é o seguinte: um aplicativo de videoconferência permite principalmente, letra A, comunicação de áudio e vídeo pela rede. B, aumentar fisicamente a capacidade do HD. C, substituir a placa-mãe. D, gerenciar exclusivamente arquivos de texto e ainda criar memória RAM. E aí, o que vocês acham que é possível, né? O que um aplicativo de videoconferência permite fazer, principalmente? Bom, eles são aplicativos, né? Os vídeos de videoconferência, o que faz? Eles permitem uma comunicação remota, seja ela por áudio, seja ela por vídeo. Frequentemente pode ser compartilhada tela, né, e arquivos na tela também. Então, nesse caso aqui, o que se aproxima aqui a nossa situação aqui seria comunicação por áudio e vídeo na rede, né? Aumentar fisicamente a capacidade não substituir placa-mãe também não, gerenciar exclusivamente arquivos, generalização não, criar memória RAM também não, tá bom? Resposta letra A e da 16. Vamos para nossa 17. Que isso? Sobre aplicativos móveis, assinale a alternativa correta. O que é um aplicativo móvel, né? São softwares desenvolvidos para dispositivos como smartphone e tablets. B. Funciona somente em computadores de mesa. C. São necessariamente sistemas operacionais. D. Não podem utilizar a internet. E D. Não pode acessar sensores do dispositivo. E aí? 17. Qual é a resposta?
Aplicativos móveis são desenvolvidos para plataformas móveis, né, como é o caso dos Android e iOS, e permite utilizar recursos de dispositivo conforme as permissões e capacidade, né, determinada aí pelo seu usuário, que se aproxima aqui, no caso é a nossa A novamente, são softwares desenvolvidos para dispositivos smart, como smartphone, iPhone, tablets, iPads, enfim, são os aplicativos móveis. Tá bem? Móveis é aquele que você anda para ele para todo lado, né, notebooks, enfim. 18. Questão 18 traz a seguinte situação. Um aplicativo de edição de imagem permite. O que faz um programa de imagem? Hein? Manipular e modificar imagens digitais? Seria? Gerenciar exclusivamente o processo no kernel? Controlar a voltagem da CPU? Substituir o sistema operacional? Criar automaticamente uma rede física? E aí? 18, qual é a resposta? Eu acho que o nosso examinador ele tá de sacanagem com nós, tenho certeza. Porque as respostas, mais uma vez, é a letra A. E o que é? Vamos entender melhor aqui, né? O que é um aplicativo de edição de imagem? Bom, são editores de imagem, ele realiza tarefas como, por exemplo, cortar, redimensionar, ajustar, colocar filtro, colocar composição, juntar, mixar, né? Então, e aí são um aplicativo de edição de imagem. Nós temos, por exemplo, o GIMP, que é uma ferramenta muito bacana, de graça, tem Photoshop, Canva, enfim, tem uma série, né? Uma série de aplicações aí para essa finalidade especificamente, tá bom? Muito bem, 18, letra A, mais uma resposta aqui, tá bom? Seguindo para 19. Ei, rapaz, deixa eu ver. Não acredito. Não acredito. 19, sobre aplicativos em nuvem, assinala a alternativa correta. Bom, vamos lá, computação, aplicativos em nuvem, né? Vamos lá. Podem ser acessados por meio de uma rede e, em muitos casos, executados ou disponibilizados pela infraestrutura do provedor. Letra B. Precisam obrigatoriamente ser instalados em todos os computadores. E aí, você acha que precisa? Se não podem armazenar dados remotamente, será? D. Funciona exclusivamente sem internet. Ih, rapaz, será? E são necessariamente sistemas operacionais. Tempo pro gafanhoto, no pequeno gafanhoto aí, bora lá. O que vocês acham que faz, né, um aplicativo? Hoje muitas pessoas sabem, né, tá muito difundido o conteúdo sobre cloud computing. Então, nesse caso aqui, sabemos que não necessariamente é um sistema operacional. Errado. Funciona exclusivamente sem internet? Não, ele precisa de internet, né? Não tem como uma aplicação em nuvem não funcionar. Ele precisa de internet para funcionar. Aliás, sem internet não tem cloud computing, tá? Não pode armazenar dados remotamente? Como assim? Precisa, né? É uma das principais ações. Precisa obrigatoriamente, ó. Não obrigatoriamente está lá em todos os computadores, tá bom? Errado, então a resposta aqui é a nossa letra A. Pode ser acessado por meio de uma rede e em muitos casos executados ou disponibilizados pela infraestrutura do próprio provedor, tá bom? Beleza? Seguimos, 20 e última, vamos para 20, né? Assinale a alternativa incorreta. Presta atenção que aqui, ó, aqui muda um pouquinho. Incorreta, isso é o que vai decidir, tá? Sobre sistemas aplicativos. Processadores de texto são aplicativos? Será? Planilhas eletrônicas são aplicativos? Navegadores são aplicativos? Reprodutores multimídia são aplicativos? A memória RAM é um sistema aplicativo? E aí? O que vocês acham aí a respeito? No caso aqui nós estamos buscando o que está incorreto, tá? O que está errado. Temos 4 alternativas corretas e uma errada. Qual delas? Vamos lá. Um processador de texto são aplicativos? Sim, são, né? Exemplo Word, do Google Docs, bloco de notas, diversos blocos aí. Temos o Writer,
Planilhas eletrônicas são aplicativos? Sim, exemplos, Calc, Excel. Navegadores de internet, navegadores, né, são aplicativos também, né? Safari, Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox, reprodutores de mídia são aplicativos também. E no caso aí, o que não é a memória RAM é um hardware, né? É uma parte física, ela roda, os aplicativos rodam dentro da memória, mas a memória, ela é uma parte física que recebe o aplicativo, que é uma parte lógica, tá bom? Tranquilo? Fechamos, portanto, as nossas questões. Vamos aqui a um resumo para você, concurseiro de plantão que está aqui com a gente, tá bom? Nós vamos falar sobre o tipo e o que é, né? E a sua função. Por exemplo, um editor de texto. Quando falamos em editor de texto, nós falamos de Word, de Writer. São exemplos de aplicativos que são editores de texto e eles criam documentos. Planilhas eletrônicas. Quando se referimos a planilha eletrônica, estamos falando do Excel e do Calc, né? São aplicativos de planilha eletrônica, realizam cálculos e dados, né? Construir planilha eletrônica, trabalhar com gráficos. A apresentação, lembramos do PowerPoint e do Impress, são os principais, mais famosos, mais conhecidos, né? Eles criam slides. Navegadores de internet, nós temos o caso do Google Chrome, do Firefox, do Edge, do Safari e outros, né? Acessam as páginas da web, as páginas de internet, os sites, né? E-mail, nós temos o Outlook, temos também o Thunderbird, eles gerenciam, né, as mensagens, e-mails, programas para gerenciamento de e-mails. SGBD são o sistema de gerenciamento de bancos de dados, né? Exemplos, MySQL, Postgre, temos o Oracle, temos o MySQL Service, né? São sistemas de gerenciamento de bancos de dados relacionais. Multimídia, nós temos um exemplo aí do Windows Media Play, temos o VLC, que são programas, aplicativos que executam arquivos de áudio e vídeo, tá? Videoconferência, e aí? Aplicativos, temos o Teams da Microsoft, temos o Meet da Google e outros, né, que também se trabalha com a comunicação por vídeo e áudio, né, transmissão, reuniões online. Editor de imagem, aí nós temos o Photoshop, temos o GIMP, né, que é uma opção alternativa muito boa, de graça, eu particularmente uso, tá? Manipula imagens, você criar imagens, criar montagem, fazer banner, enfim, muito bacana. Aplicativos móveis, né? Aí nós temos lojas, né? No caso temos os aplicativos Android, aplicativos iOS, né? São plataformas com lojas, né? A App Store e a da Microsoft, da Google, eu acabei de esquecer agora o nome, não me recordo. Executam tarefas, né, em dispositivos móveis. São vamos dizer, os sistemas operacionais aqui, o Apple, né? O iOS e o Android, o apps da Android são aplicativos, são sistemas operacionais para dispositivos móveis, no caso, né? No caso aqui para você, o sistema operacional, ele é o cara que gerencia todo o computador, gerencia toda a estrutura física, e os sistemas aplicativos, ele tem a principal função realizar tarefas específicas, né? Tarefas destinadas específicas do usuário, tá bom? É isso, falamos sobre sistemas aplicativos em mais um nosso Direto ao Ponto, questões incríveis, espero que tenha sido muito útil, que possa ajudar você aí, tá bom? Muito bacana, tá bom? Não sei se eu marquei a última, acho que a última foi a letra E, tá? É isso, se inscreva no canal, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Valeu, galera, até o próximo vídeo.